dois, três, quatro. Aula 5. No caso aqui, ó, estou falando na contratação de instituição ou organização pública ou privada, tá? Pode ser tanto pública como privada. E tá falando também com ou sem fins lucrativos. Com fins lucrativos é esquisito, né? Geralmente é sem. Mas aqui tá falando com ou sem, então tem que tomar cuidado com pegadinha de prova, tá? Para prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural. Tem que lembrar disso. Assistência técnica e extensão rural pode ser com ou sem fim lucrativo. Tá? Organização pública ou privada, tá? No âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, na agricultura familiar e na reforma agrária. Tá? Próximo, olha só, nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos artigos lá de uma lei que fala de inovação e pesquisa, tá? Então, quando falar lá nessa lei de inovação e pesquisa, nas contratações visando ao cumprimento dessa lei aí, não precisa de licitação, tá? Próximo, na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde. Então, vai transferir tecnologia de produtos para o Sistema Único de Saúde, tá? Produtos estratégicos, para o SUS, tá? Conforme elencados em ato da Direção Nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica, tá? Inclusive na ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica, tá bom? Agora eu vou falar em razão da pessoa. Para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno, tá? Nunca vai ter nenhum caso de pessoa jurídica de direito público externo, sempre que se falar, vai ser interno, tá? De bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integra a administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico e data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado, tá? Então, olha só, se fosse, tá, criada uma empresa com um preço muito mais caro, não vai compensar, né? Então, ela feriria o interesse público, né? Então, por isso que fala que o preço, nesse caso aqui, ele vai ter que ser compatível com o preço do mercado, tá bom? Para aquisição de bens produzidos ou serviços prestados, tá? Por órgão ou entidade que integra a administração, né? Que esses bens que foram produzidos, ou esses serviços que são prestados pelos órgãos ou entidades da administração, tá bom? Quem que vai contratar? Pessoa jurídica de direito público interno, tá? Também pessoa jurídica de direito público. Então você vê que a gente está falando de administração pública, contratando a própria administração pública, tá bom? Para produzir de bens produzidos ou serviços prestados por ela própria, tá? Por entidades ou órgãos aí que tenham sido criados para esse fim específico, tá? Em data anterior da lei aí que instituiu, tá? Esse artigo. Próximo, na contratação. Onde está o próximo? Na contratação de instituição brasileira. Aqui eu estou falando de instituição brasileira. Na contratação dessa instituição brasileira, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detém inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos, tá? Então pode ser para contratar uma instituição brasileira aí para pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, né? Que pode ser, no caso, até uma banca de concurso, tá? A própria banca do concurso entra aí, por isso que ela dispensa a licitação, tá bom? Ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, né? E essa contratada ela tem que ter inquestionável reputação ético-profissional e não ter fins lucrativos, tá bom? A administração pública também, ela própria, pode criar empresas com o intuito de, olha só, diz aqui, para impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração e de edições técnicas oficiais, bem como para a prestação de serviços de informática à pessoa jurídica de direito público interno,
tá? Por órgãos ou entidades que integram a administração pública, criados para esse fim específico. Então, olha só, a pessoa jurídica de direito público interno contrata, tá? Órgãos ou entidades que integram a administração, né? No caso que estão sendo contratados, tá bom? Que são criadas para o fim específico, tá bom? E ela fala assim, para impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração e de edições técnicas oficiais, bem como para a prestação de serviço de informática à pessoa jurídica de direito público interno, tá bom? Então, nesse caso, informática, impressão de diários oficiais, formulários para impressão, né, desse diário, não precisa de licitação, tá bom? Próximo. Na contratação de associação de portadores de deficiência física sem fins lucrativos, e agora eu falo sem fins lucrativos, tá? Não é igual ao caso lá, que pode ser com ou sem, nesse caso aí, associação de portadores de deficiência física sem fins lucrativos, tá? E de comprovada idoneidade por órgãos ou entidade da administração pública para prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. De novo, né, o preço tem que ser compatível com o de mercado, tá? Só que olha só, nesse caso, estou falando dos portadores de deficiência física, tá? Nesse caso, está contratando uma associação de portadores de deficiência física, tá? Que não tem fins lucrativos, tem comprovada idoneidade, tá bom? Quem está contratando? Os órgãos ou entidades da administração, né, para prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra. Tá? E o preço tem que ser compatível com o mercado. Só que olha só que interessante, o anterior, quando ele fala da informática, né, e da impressão dos diários oficiais, né, a empresa o próprio órgão, né, da própria administração pública, aqui não está falando nada sobre o preço compatível. Então tem que ter em mente, informática e impressão dos diários oficiais não fala nada sobre preço compatível de mercado. Tá? Isso pode ser pegadinha de prova, hein? É o único caso que não está falando nada que pode ser pegadinha de prova aí. Caso do preço compatível do mercado. Tá? Próximo. Na contratação de fornecimento de suprimento de energia elétrica e gás natural, com concessionário, permissionário ou autorizado segundo as normas de legislação específica. Então, olha só, está falando do fornecimento e suprimento do quê? De energia elétrica e gás natural. Então, energia elétrica e gás natural vai ser o próprio concessionário, permissionário ou autorizado, né, que tem ligação com a administração pública, né, e vai prestar o serviço sem a obrigatoriedade de licitação. Tá? Então, fornecimento e suprimento de energia elétrica e gás natural. Tá bom? Próximo. Na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista, né? Ela que vai contratar, com suas subsidiárias e controladas, que vai ser contratada. Tá bom? Para aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Também pede preço compatível. Mas nesse caso aí pode ser o exemplo da Petrobras, que contrata a IBR ou a Transpec ou alguma outra empresa ligada à Petrobras, tá? Uma subsidiária da Petrobras. Uma empresa pública ou sociedade de economia mista que contrata uma subsidiária sua e controlada, né? Para aquisição e alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, tá? E o preço tem que ser compatível com o de mercado, não pode ser superior, tá bom? Próximo. Para a celebração, na celebração de contrato de programa, para a celebração de contratos de prestação de serviço. Então, existe um contrato de prestação de serviço com quem? Com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão. Tá? Próximo. Na celebração de contrato de programa com ente da federação ou entidade de sua administração indireta para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou convênio de cooperação.